paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Meus irmãos, foi-nos pedido para que nós hoje interpretássemos o item 7 e 8 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Eu agradeço a oportunidade, o convite, para que nós juntos, como irmãos, nós possamos assim entrar em contato nessa verdadeira comunhão com o Evangelho de Jesus Cristo. Foi-nos pedido de início fazer uma leitura rápida de uma parte desta lição e nós iremos fazer a leitura do caput desta mensagem. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esta passagem que está no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, ela também se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentais também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para depois comentarmos brevemente esta passagem contida no Evangelho. Deus nosso Pai, que a paz do Senhor esteja conosco, com todos nós, com os nossos familiares. Que o Senhor possa nos inspirar para que possamos tirar desta mensagem o melhor aprendizado. Agradecemos a Jesus, ao seu Evangelho, e agradecemos a espiritualidade amiga. Que a paz esteja conosco e que possamos aprender, absorver a lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo é a verdadeira bússola. E nós precisamos desta bússola. Engana-se aquele que pensa que o Evangelho segundo o Espiritismo não tem sentido. Por quê? Porque nós já temos os evangelhos de João, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Nesta lição é uma prova contundente de que o Evangelho segundo o Espiritismo vem ao encontro dos nossos interesses, elucidar, nos esclarecer, iluminar o nosso caminho. O Evangelho segundo o Espiritismo veio no momento certo, e infelizmente em pleno século XXI. Muito tempo depois da vinda do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nós encontramos muita dificuldade de não só entender as lições evangélicas, como sobretudo colocá-las em prática. Meus irmãos, existe uma outra lição no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada de O Dever. E naquela lição nós aprendemos que quem cumpre o seu dever demonstra que ama a Deus sobre todas as coisas e ama mais as criaturas do que a si mesmo. Se nós vincularmos essas duas passagens, talvez nós cheguemos à conclusão equivocada de que nós estamos sendo induzidos a menosprezar os nossos interesses. Da mesma forma, quando o Evangelho, a respeito do cumprimento dos nossos deveres, demonstra que aquele que cumpre o seu dever ama a Deus sobre todas as coisas e
e também demonstra que ama mais as criaturas do que a si mesmo, esta lição está querendo dizer que ainda, em pleno século XXI, a maioria da população mundial encontra muita dificuldade em zelar, em cuidar dos seus próprios interesses. Esta mensagem também vem ao encontro de nos esclarecer, iluminar nossa mente a esse respeito. Nós ainda, infelizmente, mesmo nós que levantamos a bandeira do Evangelho, ainda nós usamos a violência, o ódio, o rancor, a animosidade, o desejo de vingança para colocar em prática os nossos intentos, os nossos objetivos. Ainda nós encontramos muita dificuldade de viver o Evangelho, a lei de amor, ainda aqui na Terra, para que nós possamos viver, alcançar os nossos objetivos. Infelizmente, tristemente, nós ainda usamos a violência, o ódio, o rancor, o desejo de vingança. Ainda nós não convivemos bem com os desafios, com os momentos de crise. E basta que às vezes a nossa vida ela começa a se apresentar, ou basta que nós entremos em contato com alguns desafios, alguns obstáculos, como por exemplo, este momento que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Quase sempre nós nos revoltamos, entramos em desespero, perdemos o nosso equilíbrio, perdemos a nossa paz. Aqui o Evangelho vem nos dizer que nós precisamos, acima de tudo, olhar com carinho maior a respeito da vontade de Deus, para que a vontade do nosso Criador prevaleça. Mas isso não representa dizer que nós devamos menosprezar os nossos interesses, descuidar da nossa vida, manter desatento quanto aos nossos interesses, inclusive o direito de defesa. Quando Jesus Cristo nos convida a apresentar a outra face quando alguém nos agride, isso não representa dizer que devamos ser idiotas ou tornar-nos umas pessoas passivas diante da violência, do ódio, manter a indiferença ou não alimentar o propósito de nos defender perante aqueles que nos agridem. Não é esse o objetivo da mensagem. Nós precisamos e devemos sim nos proteger. Nós devemos sim, e o Evangelho é claro nesse sentido, desenvolver os nossos recursos para que nós possamos cuidar da nossa própria vida. Mas como fazê-lo? Jamais através da violência, jamais através do ódio, jamais através do desejo e do prurido de vingança. Nós convivemos no planeta Terra, um planeta ainda, muito embora no período de transição, mas ainda um planeta de provas e de expiação, onde o mal ainda predomina. É natural que nós convivamos não apenas com as pessoas que nos querem bem. É natural que nós convivamos não apenas com pessoas que querem fazer o bem, como também nós convivemos com pessoas que não só usam a violência, o ódio, o desejo de vingança, como também não só se vincula ao mal, mas usa de qualquer instrumento para alcançar os seus objetivos. E nós precisamos aprender a nos defender. E quando eu digo autodefesa, legítima defesa, não quero dizer aqui apenas para proteger o nosso patrimônio, a nossa casa, o nosso asilo, a nossa moradia espiritual, material, mas o nosso equilíbrio espiritual. Nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de olhar e perceber que nós detemos inúmeros recursos para aqui na Terra viver bem.
O cristão é aquele que olha o inimigo como um médico olha para um enfermo. Mesmo que perceba que o enfermo não leva em consideração o remédio indicado pelo profissional na área de saúde. Mesmo que ele não abrace a dieta, mesmo que às vezes o doente até agrida um médico, ele, através da sua capacidade, com seu propósito de trabalhar em prol da cura, ele olha o enfermo com um olhar diferente. O cristão é como aquele psiquiatra que olha para o enfermo mental, que agressivo, machuca todos aqueles que se encontrem ao redor, mas o cristão é aquele como esse psiquiatra que com sabedoria, com serenidade, trata, olha com carinho, com respeito aquele enfermo mental que está à sua frente. Da mesma forma nós, cristãos, nós devemos aprender a usar os nossos recursos, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, as faculdades, a inteligência, para que nós possamos ascender espiritualmente, para que nós possamos, a cada dia, aqui na Terra, aproveitar todas as oportunidades para a nossa ascensão espiritual. O cristão é aquele que sabe e procura aprender a usar todos os seus recursos para, aqui na Terra, desenvolver-se do ponto de vista integral. Eu quero chamar a atenção de vocês para que nós possamos ler este parágrafo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante, meus irmãos. Dever-se-á tomar ao pé da letra aquele preceito? Ou quer? A pergunta é a seguinte: nós devemos levar ao pé da letra este conselho de Jesus Cristo de que a gente deve apresentar uma outra face quando alguém nos agride? E que nós devemos também abrir mão de tudo o que nós temos, um manto, quando alguém procura tomar a nossa túnica? E que nós devemos também caminhar mais 2.000 passos quando alguém nos obriga a caminhar 1.000? Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha que interessante, a espiritualidade vem ao nosso encontro para nos perguntar: dever-se-á tomar ao pé da letra isso? Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Olha que lição maravilhosa. O que eu tenho notado muito é muitos irmãos nossos espírita cristãos, que por uma interpretação equivocada do Evangelho, chega à conclusão de que os outros podem fazer com a vida delas o que bem entenderem. Essa lição, nota-se claramente que nesta lição a espiritualidade maior está dizendo que nós ainda não adquirimos muita habilidade para defender os nossos reais interesses. Ainda em pleno século XXI, até mesmo nós espíritas, nós cristãos, infelizmente, mesmo levantando a bandeira da paz, da fraternidade, do amor, ainda nós estamos usando a violência, o desejo de vingança para atingir os nossos objetivos. Mesmo às vezes levantando a bandeira do bem, do amor, da ética, às vezes muitos se utilizam de
condutas criminosas, até mesmo no desempenho da sua tarefa profissional. Quantos, às vezes, menosprezam a aplicabilidade da lei? O cristão, não. Pelo menos, se nós nos consideramos verdadeiros cristãos, nós precisamos, acima de tudo, colocar a vontade de Deus sobre todas as coisas. E se nós ainda temos dificuldade de aquilatar ou de defender de forma eficaz os nossos interesses, nós precisamos aprender a fazê-lo. Jamais podemos chegar à conclusão de que o cristão é aquele que abre mão de tudo, que se entrega inerte à malícia do outro. Equivoca-se aquele que pensa que o cristão é aquele que aceita tudo. O verdadeiro cristão é aquele que coloca em prática a vontade de Deus e, acima de tudo, como criaturas, se nós herdamos do nosso Pai todos os recursos à nossa disposição, é para que nós utilizemos a nossa capacidade intelectiva, as nossas emoções, os nossos sentimentos para a nossa ascensão, para que nós, usando os recursos que nós herdamos de Deus, nós procuremos viver de forma digna. Engana-se aquele que não tem direito de se defender. Mas, repito, temos o dever de nos defender, mas jamais podemos defender os nossos interesses da mesma forma que os irmãos nossos, a maioria aqui na Terra, pensa que deve fazê-lo, menosprezando a ética, os princípios do direito e assim por diante. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo, quando ele foi preso, ele estava cercado não somente de soldados, mas de alguns de seus discípulos. Pedro usou de uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus Cristo imediatamente disse de forma clara: Pedro, embainha a tua espada. Com o cristianismo, nós aprendemos que temos de nos defender, mas a forma pela qual nós iremos fazê-lo é muito diferente daquela usada pela maioria da população mundial. Aqui na Terra, vivendo num planeta de provas e de expiação, onde o mal ainda predomina, é natural chegarmos à conclusão de que nós não estamos convivendo apenas com pessoas que querem o bem. Grande parte dos nossos irmãos não somente se vincula ao mal, como também o fomenta. É necessário que aprendamos a nos defender com ética dentro dos princípios e diretrizes cristãs. O Evangelho é um convite à nossa ascensão espiritual. É um convite à nossa renovação íntima, ao nosso aprimoramento moral, jamais para a revolução, usando as armas, a violência, a vingança. Nesta passagem, sem dúvida alguma, Jesus Cristo demonstra que nós, espíritas cristãos, não somos, ou pelo menos não deveríamos ser revolucionários, que usa da força, da violência para alcançar os seus objetivos. O cristão, acima de tudo, na acepção hoje comumente usada, ele se afiniza muito mais com a concepção do conservador. Conservador é aquele que não apenas valoriza a sua tradição, mas valoriza as conquistas, mas acima de tudo ele sabe que as instituições, como a nossa vida íntima, a cada dia, a nossa vida social, ela tem que ser aprimorada. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, para que nós aqui, muito embora fisicamente distante, mas próximos um do outro, que nós possamos entender a mensagem de Jesus Cristo. Jamais a violência, jamais a mentira, jamais a manipulação. Que nós usemos todos os nossos recursos lícitos para a nossa evolução. Agora, nós precisamos ter essa convicção íntima.
Se você estiver passando por um momento difícil, dúvida, momentos de desespero, às vezes porque você esteja enfrentando dificuldades dentro do seu próprio lar, tenhamos a certeza, a convicção de que Deus é por nós. Temos a certeza e convicção de que Deus, Ele nos enviará a resposta no momento certo. Não duvide, todos nós aqui na Terra, nós estamos cercados de, não somente de amigos espirituais, mas de familiares que já se encontram no plano espiritual e que desenvolvem todo um trabalho para o nosso crescimento, para a nossa ascensão espiritual. Muito embora o momento seja difícil, não esqueçamos jamais, Deus é o nosso Pai. Nós vamos agora fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, e antes de fazer a oração, eu agradeço a vocês que me convidaram para que, neste momento, neste dia, neste horário, nós possamos junto, em torno do Evangelho, reviver a vida de Jesus Cristo. Deus nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, agradecemos pelo seu amor. Dê-nos força, Pai, para enfrentar todas as dificuldades. Abençoai todos os nossos irmãos que sofrem, nos hospitais, nos presídios, onde houver sofrimento, com todos os pais de família, com todos os nossos familiares. Agradecemos, Pai, pela sua misericórdia. Agradecemos a Jesus Cristo pelo seu Evangelho. E a vocês, amigos espirituais, agradecemos do fundo do coração por tudo que nós temos recebido desta prova de amizade. Que a paz se faça conosco hoje e sempre. Que assim seja.